Você tem medo de falar em público? E isso está prejudicando a sua vida profissional? Você tem que fazer uma apresentação e não consegue, dá aquele frio na barriga, você evita, foge de apresentar de qualquer forma? Pois é, esse é o assunto do vídeo de hoje. Eu vou dar uma técnica, eu vou apresentar uma técnica que vai fazer com que você diminua ou perca esse medo de falar em público. E se você acha esse assunto importante, já dê o seu like, já dê o seu joinha, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse assunto é importante e que ele seja compartilhado com mais pessoas. Meu nome é Carlos Sampaio e aqui no canal você encontra material, tecnologia de ponta, de desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal, liderança, persuasão, tudo com base em programação neurolinguística, neurociência e o que tem de mais moderno em técnicas de gestão. No vídeo anterior, eu já falei sobre o medo de falar em público, como ele possivelmente se origina, as estatísticas, aquela história do seu medo mais frequente na humanidade. E muito importante que você veja esse vídeo. Eu vou deixar um card aqui, vai aparecer em algum lugar aqui em cima, um card para que você veja, é interessante que você veja, e experimente aquelas técnicas também que eu apresentei naquele outro vídeo. E é o vídeo de hoje, então eu prometi que ia fazer, naquele vídeo eu prometi que ia fazer um outro vídeo com outras técnicas, eu estou cumprindo aqui, então, a promessa feita naquele vídeo. E hoje, essa técnica é uma técnica de PNL que ela é utilizada no novo código da PNL, no New Code of NLP. Eu aprendi essa técnica lá em Portugal com John Grinder, e é basicamente um colapso de âncoras. Não vou entrar nessa parte técnica da PNL. Se você quiser aprender mais sobre PNL, PNL é muito legal, faça um curso de PNL. Eu vou deixar um link aqui na descrição, tem um curso de PNL. Mas hoje eu vou só explicar a técnica, como você deve fazer. Então, primeiro passo, vamos lá. Você vai escolher um lugar aí na sua sala, onde você estiver, no seu espaço físico, um lugar que você consiga demarcar, ou seja, que você consiga voltar lá. Pode ser uma cerâmica, ou você desenha um círculo num determinado lugar. O importante é que você consiga identificar e voltar para aquele lugar. E aí você vai para aquele lugar. Quando você chegar, você se posiciona naquele lugar, você vai imaginar falando em público. E aí um detalhe importante. Essa técnica funciona melhor quando você se lembra, quando você imagina falar em público e você já sente uma sensação ruim, algo que embolando o seu estômago, talvez não seja tão forte quanto o real, mas você tem que sentir alguma coisa. Se você sentir, essa técnica é perfeita para você. Então você vai lá e você imagina você falando em público e vai dar aquele desconforto e você vai aguentar aquilo um pouquinho, né? Então você vai se imaginando falando em público, imaginando falando em público, sai desse lugar, desse círculo, sai um pouco, né? Quebra o estado, como é que você faz isso? Você dá uma sacudida no corpo, ok, volta, faz de novo a mesma coisa. Vai para o lugar, se imagina falar em público, sensação ruim. Então, depois de umas 3 vezes, você vai testar, né? Lembrando, quando você sai, você sacode o corpo para quebrar o estado. Então, você vai voltar para aquele lugar específico e quando você chegar lá, sem fazer nada, se você já te der alguma sensação ruim, está funcionando, a primeira parte está concluída. Por quê? O seu cérebro associou aquele lugar, psicogeograficamente, a falar em público. Ele associou ir para aquilo ali, a falar em público, e, consequentemente, aquilo te dá aquela sensação ruim, aquele sentimento ruim de falar em público. Então, a primeira fase está concluída. Segunda fase, segunda parte da técnica, do exercício. Você vai fazer um exercício chamado jogo do alfabeto. Eu já fiz um outro vídeo aqui no canal falando sobre esse jogo do alfabeto e vou também deixar um card aqui em cima para que você treine lá, para que você aprenda lá. Lá está muito bem explicado, então esse vídeo vai ficar muito grande. Então lá você vai treinar para que você aprenda o jogo do alfabeto. Basicamente, é uma atividade que combina movimentos, foco, concentração e ele usa os dois hemisférios cerebrais. Na medida que você vai ver lá, você levanta o pé esquerdo, mão direita, direita, esquerda, os dois juntos. Então, essa atividade focada num determinado ritmo, é importante isso, num determinado ritmo, vai te levar a um estado de recursos. Um estado em que você tem muitos recursos, que é o contrário do local onde você ancorou, associou
o estado de não recursos, que é quando você fala em público. Quando você vai falar em público, você não tem recursos. Se você tivesse recursos, você não teria medo, você não teria nenhum problema com falar em público. Então, você vai fazer esse jogo do alfabeto fora do local, não é no mesmo local, fora do local. Quando você estiver muito focado ali, num estado quase de flow, estiver num ritmo legal, inicialmente você talvez erre, não tem problema, é importante você manter o ritmo, dar umas 2 passadas quando você estiver bem energizado, se sentindo muito focado ali, fazendo o jogo muito bem, você vai para o lugar, volta para o lugar de falar em público, aquele lugar que você associou. E não faça nada, somente fique ali. Talvez você se sinta até um pouco engraçado, um pouco estranho. É assim mesmo, é a técnica funcionando. Basicamente, você está colapsando, você está injetando recursos num lugar, numa situação, um contexto que você não tinha recursos. Isso funciona. Então, ok, depois de um tempo saia e quebra o estado de novo, né? Sacode, né? E sacode o corpo. E você vai fazer o seguinte, você vai se imaginar falando em público. E perceba o que mudou. O ideal é que você inicialmente tenha feito uma escala, né? Falar em público, geralmente é 10. Falar em público de 0 a 10, quanto que me incomoda? Ah, 10. Mas perceba nessa mesma escala, depois de fazer o exercício, quanto diminuiu, quanto esse medo diminuiu. Sei lá, para 5, 4, 3, 2. Faça essa experiência. Experimente. Em PNL, a gente trabalha muito com o conceito de TOTS, que é teste, observa, teste, observa. Então, você vai testando coisas, porque as pessoas são diferentes. Então, às vezes, o que funciona com uma pessoa muito bem, com outra não funciona tão bem assim. Bom, gente, por hoje era só. Essa é a técnica. E se você tiver dúvidas, se você tiver resultados, comente aí. Comente aqui embaixo, que eu respondo, ou até respondo por vídeo, ou respondo nos comentários. Se conecte comigo nas minhas redes sociais, no Instagram é @carlosampaio_pnl, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!